Certo. Bom, agora a gente vai dar continuidade aqui para falar um pouco sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele já vem surgir um pouco depois do planejamento normativo. Ele já é uma evolução, né? Ele já é mais assim do século XX, mais da nossa época. Ele também tem uma estrutura um pouquinho rígida em relação ao planejamento normativo, que a gente vai ver na próxima aula, mas ele é mais aberto que o normativo. Do que ele se trata, né? O planejamento estratégico, ele tem sido uma forma de planejar mais frequente em instituições governamentais e empresas, tanto quanto normativo. As ações voltadas para a administração pública, que impactam a sociedade como um todo, ou que mesmo no âmbito privado são voltadas para um grande número de pessoas, precisam partir de estratégias bem traçadas para alcançar seus objetivos. Então, por que existe o planejamento estratégico? Como o próprio nome já diz, ele é focado em estratégias. Estratégias são atalhos, são ferramentas, são instrumentos, são caminhos que você usa para potencializar o alcance das suas metas. Então, por exemplo, é muito mais fácil você traçar uma estratégia de estudo do que você sair estudando tudo ao mesmo tempo na véspera da prova. Então, você traça uma estratégia, um atalho. Ah, tantos dias por semana eu vou estudar para essa disciplina, tal época, tal semana eu vou estudar para essa disciplina, etc. Você traçou uma estratégia. Quando você tem um atalho para uma direção, você chega muito mais rápido do que você sair perguntando para todo mundo e dando voltas e gastando combustível sem saber para onde você realmente está indo. Então, o planejamento estratégico ele surge para que se aproveite melhor os recursos que você tem, o seu tempo, as pessoas. Né? Então, ele parte disso, né? Quando você está falando da administração pública, né, o planejamento estratégico ele já é bem mais utilizado também, mais do que o normativo. Você precisa ter muita estratégia, porque se você está fazendo uma política pública e você planeja mal, isso pode gerar gastos desnecessários, recursos desviados ou recursos mal aproveitados, ou falta de recursos. Então, é preciso que se tenha um planejamento estratégico. Muitas vezes, como a gente vai ver depois, existe um preconceito contra esse planejamento estratégico. Porque a gente pode pensar, ah, mas essa coisa de traçar estratégias, de fazer a coisa muito exata, não é muito participativo, não dá espaço para que todo mundo opine. Mas quando você está tratando de vidas e de impactar a vida das pessoas, né, na sua existência, sua sobrevivência, você precisa planejar a partir de estratégias, que é o que se faz muito na administração pública, né? No planejamento estratégico, realizamos a análise das oportunidades e ameaças do meio ambiente. Que meio ambiente é esse que a gente está falando? É o ecossistema? É a natureza? Não. O meio ambiente, gente, é tudo aquilo que está no seu entorno. Então, se você trabalha num órgão público, numa secretaria, ou num CRAS, enfim, no hospital, toda instituição, todo órgão tem o seu planejamento. Maior ou menor, mas tem o seu planejamento. Para a gente dar aula como professor, a gente faz planejamento, a gente faz o plano de aula. Então, tudo tem esse planejamento. No planejamento estratégico, o diferencial dele é que ele analisa muito bem as oportunidades e as dificuldades que estão ali naquele meio, naquele ambiente ali que você está inserido. Então, digamos, uma ameaça que eu tenho para fazer, para planejar uma ação social, um tipo de ameaça. A ação social vai ser ao ar livre, só que a gente está em tempo de chuvas. Então, isso ameaça o sucesso daquilo que eu estou planejando fazer. Aí eu já vou ter que traçar uma estratégia para conter esse dano, esse possível dano da chuva. Eu vou tentar alugar um espaço, ou contratar uma lona, ou na casa de alguém, enfim. Eu tracei uma estratégia a partir do momento em que eu identifiquei uma ameaça para o meu objetivo. Então, por exemplo, na minha casa tem muita gente, é muito barulhento, eu não vou conseguir estudar hoje, eu tenho certeza que eu não vou conseguir estudar. Eu já identifiquei uma ameaça, uma problemática ali. Agora eu vou traçar uma estratégia. Eu vou para casa de fulano, eu vou estudar quando não tiver ninguém em casa, ou no horário que já está todo mundo dormindo. Enfim, você traça uma estratégia a partir do momento que você identifica uma dificuldade, uma limitação.
e também para que você perceba as oportunidades, porque se você não percebe as oportunidades, você não as aproveita, né? Então, a partir do momento que você percebe, eu sou um assistente social da Secretaria de Assistência, me deram nós temos poucos recursos para fazer um projeto. O que a gente vai fazer? A gente não tem como contratar palestrante, o dinheiro não dá. Ah, mas eu descobri que naquela comunidade tem pessoas que dominam esse assunto e essas pessoas podem fazer parte do nosso projeto. Talvez por um valor mais barato do que um palestrante profissional, mas que sirva ali para cumprir essa lacuna. Ou seja, eu enxerguei uma oportunidade ali naquela situação difícil e eu tracei uma estratégia para aproveitá-la. Então, o planejamento estratégico parte de você identificar os pontos positivos, os pontos negativos e poder aproveitá-los, de forma a estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilitem um aumento da competitividade da empresa ou da organização. Então, é para melhorar esse desempenho. Então, vocês percebem que aqui, até que nessa imagem, a gente está vendo a estratégia enquanto um quebra-cabeça a ser montado. Porque tem um monte de coisa solta, tem um monte de ameaças, de desafios e de oportunidades e coisas boas ali ao redor, que se você não enxerga e não encaixa no lugar certo, você não consegue montar uma estratégia, certo? Bom, o planejamento estratégico concebe e realiza o planejamento dentro de um modelo de decisão unificado e homogeneizador. Ou seja, né, essa forma de planejamento, ela também é rígida, né? Ela tem um modelo de decisão. Então, tem aqueles que vão ser, digamos, a hierarquia mais alta, que vão decidir sobre isso e aquilo. Existem aqueles que vão ser os colaboradores desse planejamento e existem aqueles que irão colocar esse planejamento em prática. Então, existe um projeto de decisão, né? Um processo de decisão muito rígido e homogeneizador. Né? O que isso significa? Significa que não tem muito espaço para estratégias diferentes, pensamentos diferentes. É uma coisa mais ali no mesmo rumo, né? Se traça uma seta e vai atrás desse mesmo objetivo. Significa dizer que nessa forma de planejar existe apenas uma pessoa ou um grupo reduzido de indivíduos, ou seja, só a liderança, só a cúpula, né? E de indivíduos e organizações que tomam as decisões sobre o que, como e por que planejar. É o modo de planejamento mais vertical, né? De cima para baixo, por assim dizer. Então, nesse planejamento estratégico, sempre vai ter a cúpula, sempre vai ter não apenas uma pessoa, como lá no normativo, né, que é o centro ali do planejamento, mas você vai ter um grupo de pessoas mais limitado, mais reduzido, que são eles que vão estar dando as cartas. São eles que vão estar decidindo o que planejar, como planejar e por que planejar. Né? Então, digamos, em termos de governo, seriam os secretários, ministros, o presidente. Em termos de uma empresa, é o diretor da empresa, o gerente, os coordenadores, né? Então, é mais, digamos assim, num grupo mais fechado de pessoas que o planejamento estratégico funciona. Ele não é aberto para todo mundo que faz parte ali daquela situação, daquele ambiente se integrar, tá? Ele é mais realmente fechado, rígido mesmo. Quais são as características desse tipo de planejamento? Bom, primeiro, a determinação do propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, estratégias, metas e ações, com foco em priorizar a alocação de recursos. Então, dentro de uma empresa ou de um órgão público, sempre vai ter a missão, os valores, as metas, as estratégias, as ações. Muitas vezes a gente chega na frente de um órgão privado, né, de uma empresa, enfim, e tem uma plaquinha lá, nossa missão. A nossa missão é levar qualidade de vida, a nossa missão é oferecer um serviço de saúde adequado para você e sua família. Eu não sei se na entrada da faculdade tem alguma coisa parecida, né? Mas é assim mais ou menos nesse sentido. O que seria a missão, né, de uma empresa ou de uma entidade filantrópica, etc. A missão é aquilo para o qual ela nasceu.
digamos que uma faculdade. Qual é a missão dessa faculdade? É transmitir o conhecimento, é formar pessoas, é fazer parte do processo educativo. Qual seria a visão? A visão é a forma como você enxerga isso que você faz. Então, a visão da nossa empresa é de uma educação democrática, participativa, interativa, mais lúdica, diversificada. Ou a nossa visão é mais conservadora, a nossa visão é do ponto de vista religioso. E quais são os nossos valores? Aí vai ter lá os valores, solidariedade, humanidade, respeito, enfim. Sempre tem esses itens, né? Esses três itens básicos nas instituições. E quando você vai fazer um planejamento estratégico, você vai partir desses pontos. Você não vai fazer nada que seja contrário à missão de uma empresa, nada que seja contrário à sua visão, aos seus valores, né? Nada que fuja daquilo para o qual ela existe. E isso é uma das características desse planejamento estratégico. Então você precisa conhecer o terreno que você está pisando, você precisa conhecer, você precisa fazer parte daquele grupo para que você faça um planejamento estratégico ali. Dificilmente vai chegar só um funcionário mais de baixo ou uma pessoa de fora para fazer o planejamento estratégico naquela situação, porque ele não conhece, ele não vive esses valores, essa visão, essa missão. Isso é uma das características do planejamento estratégico. Uma outra característica é que ele faz a análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização, inclusive com a descrição das condições internas e de resposta ao ambiente externo e a forma de modificá-las, com vistas ao fortalecimento dessa organização. Então, para que você trace uma estratégia, para que você possa aproveitar da melhor maneira possível os recursos, o meio ambiente, as pessoas, o tempo que você tem ali disponível, você precisa balancear. Você precisa colocar ali na balança o que existe de positivo e negativo naquela situação, naquele ambiente. Toda situação organizacional, ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, digamos, a empresa que eu trabalho, eu preciso fazer uma estratégia aqui de aumentar o lucro, mas a gente não tem muito dinheiro para investir, digamos, em marketing. A gente está sem dinheiro para fazer a propaganda da nossa empresa. Mas, em compensação, nós temos parceria com empresas que são filantrópicas, empresas que fazem assistência, que fazem filantropia. A gente pode usar uma parceria com essas empresas para fazer uma ação social e, ao mesmo tempo, divulgar a nossa empresa. Então, você percebe, eu tenho esse lado negativo onde eu trabalho, nesse órgão, nessa instituição, mas também tem esse lado positivo. Então, eu tenho que contrabalancear, né, para que eu não foque só no ponto positivo e fique desguardado no negativo, e nem que eu foque só no negativo e não aproveite o positivo. Tem que ter um equilíbrio, né? Outras duas características do planejamento estratégico é a delimitação dos campos de atuação da organização. Então, essa organização, essa instituição, esse órgão do Estado, ele vai ter uma área de atuação bem delimitada. Então, digamos, eu sou assistente social lá da Vale e me chamaram para fazer um planejamento, integrar uma equipe de planejamento estratégico para criar um projeto ali. Aí você está pensando, a gente pode fazer um projeto de artesanato com essas pessoas aqui do entorno da empresa. Só que não é uma área de atuação da Vale o artesanato. Então eles vão te sugerir, por que a gente não faz mais no sentido de meio ambiente ou de cultura, enfim, essa área a gente não trabalha, essa área a gente não interfere. Então tem que se delimitar, tem que respeitar os campos de atuação das organizações. E outra característica é o engajamento de todos os níveis da organização para a consecução dos fins. Ou seja, o que isso significa? Eu até coloquei essa imagem aqui que ilustra isso. Todos os níveis de uma organização, de uma empresa. Quando eu estou falando organização, gente, entendam empresas, instituições, órgãos públicos. Todos os níveis de uma instituição, por exemplo, dentro de uma empresa você vai ter a chefia, vai ter os diretores, os gerentes, coordenadores, os funcionários e os
os usuários, né? Aquelas que são os consumidores. Todos os níveis dessa instituição, por mais que eles não estejam ali planejando, eles têm que estar engajados naquilo que a empresa está colocando. É o famoso vestir a camisa. Quando você entra lá na faculdade, eu não tô lembrado, gente, exatamente, mas não sei se tem alguma camisa de campanha assim, mas você vê todos os funcionários usando a máscara com o logotipo, né, da faculdade. Isso significa o quê? Que por mais que eles não fizeram parte, por exemplo, o porteiro, pessoal da biblioteca, etc., por mais que eles não tivessem feito parte desse planejamento estratégico, eles precisam se engajar. Todos precisam estar convergidos naquele mesmo objetivo. Todos precisam estar focados naquela mesma direção para que esse planejamento funcione, né? Então, há essa necessidade de engajamento, né? De convergência. Vocês veem que todas as setas de diferentes cores, elas estão convergindo para o mesmo ponto. Então, quando uma empresa traça uma estratégia, todos têm que ir naquela direção. No planejamento estratégico, é necessário conhecer os seguintes procedimentos. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar para fazer um planejamento estratégico? Primeiro, identificação do terreno ou do cenário em que se desenvolverá a ação e suas tendências. Então, primeira coisa que eu preciso, conhecer onde eu estou pisando. Eu tenho que entender o terreno. E o terreno não é só a empresa, não é só a instituição, é a situação. Então, digamos, a situação que eles querem resolver aqui nesse momento é melhorar o relacionamento da empresa com o público. O serviço social ele é muito usado para isso, né? Dentro das empresas, para você fazer ação social, para que aquela população ela tenha uma visão positiva dessa empresa, para aumentar o capital social, a responsabilidade social dessa empresa, né? Então você precisa conhecer qual é a situação problemática que você está lidando, ou simplesmente a situação organizacional mesmo, né? Que empresa é aquela, como é que ela trabalha, como é que ela atua. Eu preciso identificar quem são os meus aliados, com quem eu posso contar, quem são os meus oponentes, né? Quem é que está dificultando a realização ou quem pode vir a dificultar a realização desse plano. Quem são os interessados, tanto do ponto de vista da empresa ou da instituição, quanto do ponto de vista do público. Quem é que vai ter interesse nisso que está sendo planejado? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser beneficiado? Quem é que vai estar se enriquecendo através daquilo? Os neutros, ou seja, né, aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, você precisa conhecer. E isso é uma habilidade de até mesmo de gestão de pessoas. Você precisa saber ali dentro de uma situação os pontos positivos e negativos, mas também quem são os aliados e quem são os oponentes e os interessados. E os neutros, né? Sempre vai ter essas identidades. E em alguns casos, até mesmo os inimigos. Até aqueles que não querem que isso aconteça, mapeando a natureza e consistência de seus vínculos. Por como é que você identifica quem é cada um? Mapeando, descobrindo, investigando a natureza deles, a natureza de cada um ali. Então, digamos, eu vou fazer uma ação social numa comunidade que é dominada pelo tráfico, né? Só que eles não querem que nenhum órgão público entre ali, eles não querem que a assistente social entre lá fazendo palestra contra as drogas. Eu já sei que pela natureza das pessoas que estão ali na criminalidade, que são traficantes, né? Só um exemplo assim bem drástico, né? Esses traficantes, eles vão se opor. A natureza da intenção deles é divergente da natureza da nossa intenção ali. Então eu já sei que ele é um inimigo, é um oponente, é uma dificuldade, que eu vou precisar traçar uma estratégia para contornar. Eu preciso identificar o perfil das forças em confronto, seus recursos, suas técnicas, suas alianças em magnitude e qualidade e sua capacidade operacional. Então, quais são as forças que estão ali envolvidas para que esse planejamento aconteça? Eu quero aumentar o terreno da empresa que eu trabalho, ao melhorar o aproveitamento desse espaço, mas
um órgão público, né, digamos a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, não está deixando. Então tem duas forças ali, né, se opondo. Tem a questão do poder público, do poder privado. Eles estão ali, né, interagindo ali entre si. E você precisa conhecer, identificar qual é o perfil de cada uma, para saber traçar a estratégia, qual é a técnica que cada um está usando, qual é a capacidade, né, operacional de acontecer ou não. E o outro procedimento que a gente tem que ter é a identificação do tempo disponível de luta. Quanto tempo eu tenho para investir nessa questão? Será que por mais que a minha empresa esteja interessada naquilo, o órgão público que eu estou trabalhando está interessado em fazer aquilo acontecer, colocar aquele planejamento em prática, será que o meu tempo de luta permite que eu coloque aquilo em prática? Então, o tempo, gente, ele é um recurso muito importante. Eu já falei isso muito para vocês. Muitas vezes o tempo, ele é um recurso mais crucial, mais importante que o recurso financeiro e que as pessoas. Poucas pessoas com tempo suficiente podem fazer o que muita gente não faz em pouco tempo. A mesma coisa é o dinheiro, né? O recurso material, financeiro, etc. Então, esses 4 procedimentos são necessários para que a gente conheça, que a gente pratique e exercite num processo de planejamento. Vai vir a oportunidade de a gente treinar tudo isso, tá, gente? A gente vai fazer nossas pequenas oficinas a respeito desses temáticos. E aí, finalizando, eu trouxe para vocês um quadro que traz algumas das principais características que vai diferenciar o planejamento normativo e estratégico. Então, prestem atenção nesse esquema, que ele vai dar bastante pista para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, o planejamento normativo, ele é basicamente um problema técnico. Então, você encontrou um problema ali. É falta de lucro? Ou é alguma coisa que não está funcionando direito aqui nessa empresa? É alguma coisa que precisa melhorar? É algo que não é mais útil? Então, digamos assim, tem muito funcionário nessa empresa e está gastando muito com salário, etc. Vamos demitir. Já o planejamento estratégico, ele é basicamente um problema entre pessoas. Aí ele vai ver, tem muito funcionário nessa empresa, aí o nosso lucro está pouco. De que forma nós podemos aproveitar melhor essas pessoas para potencializar os nossos ganhos? E não necessariamente uma atitude mais drástica e técnica de simplesmente se livrar e demitir, entendeu? O planejamento normativo, ele é centrado na lógica da formulação. Então, ele gasta muito mais tempo planejando, pensando em como fazer. O planejamento estratégico, ele é centrado na realização. Ele está focado em fazer a coisa acontecer, em sair do papel o mais rápido possível. Ele é focado na ação, na realização. O planejamento normativo, ele é muito, digamos assim, concretizado, né? Feito, passado, através de planos, programas e projetos. Já no planejamento estratégico, que expressam o desejável, planos, programas e projetos que expressam o desejável, aquilo que se quer alcançar. O planejamento estratégico, os planos, programas e projetos dele expressam as possibilidades. Então, eu não vou planejar estrategicamente só na utopia, só aquilo que eu queria que fosse, mas naquilo que é possível ser, né? Ele é mais, digamos assim, mais pé no chão, né? O planejamento normativo enfatiza o tecnocrático. Eu já falei para vocês que é tecnocrático, é uma coisa que se baseia muito na técnica, na burocracia, etc. Fazendo do planejamento uma tecnologia que orienta as formas de intervenção social. Já o planejamento estratégico destaca a importância da política e da intervenção dos diferentes atores sociais. O planejamento normativo, gente, isso significa que ele dá muito mais valor nos técnicos, né? É naqueles que estão planejando, naqueles profissionais, naqueles que fazem parte realmente daquela instituição. O planejamento estratégico, ele tem um viés um pouco mais político. Ele já presta atenção nas diferentes forças que dentro de uma sociedade interferem para que tal coisa aconteça ou deixe de acontecer. Ele dá muita importância ao papel dos técnicos, né? O planejamento normativo, como eu já falei. E o centro do planejamento é um desenho
E se o centro do planejamento é um desenho e se expressa em aspectos específicos da realidade social. Já o planejamento estratégico, ele tem a importância de integrar o aporte metodológico dos diferentes profissionais com as expectativas, interesses e necessidades e problemas das pessoas envolvidas. Ou seja, o normativo, ele é centrado no seu papel enquanto um técnico, no seu papel enquanto, digamos assim, uma ferramenta dentro daquela instituição, dentro daquela empresa. Então, digamos, o assistente social foi chamado para fazer parte de um planejamento normativo dessa empresa e ele vai ser aproveitado enquanto mais um que está ali. Ele tem que se adequar ao desenho daquela empresa, daquela estrutura. Lembrem da estrutura que eu mostrei, né? O planejamento estratégico, digamos assim, que ele já aproveita, ele já tenta adaptar a estrutura daquela instituição ao saber que esse profissional traz. Então, digamos, a minha empresa nunca trabalhou num viés psicológico. Nós nunca demos amparo psicológico para esses funcionários, etc. Porém, tem um psicólogo aqui na nossa equipe, ou alguém que também tem essa formação, e a gente pode ver como é que essa atitude essa formação dele, essa experiência dele, pode contribuir e somar na nossa forma de planejamento. Então, ele é um pouco mais maleável, né? Ele permite que a estrutura institucional se adapte, se molde para acolher novos conhecimentos, novas pessoas que trazem novas estratégias, né? Novas metodologias. Já o normativo não. Cada profissional tem que se adaptar àquilo que é a estrutura. Certo, pessoal? Essa aula ela é só para trazer esses dois tipos de planejamento. Depois a gente vai ver o planejamento participativo, que ele é mais amplo, ele é mais interessante, que é o que interessa mais a nós, tá? Então, gente, bom estudo. Boa aula para vocês, boa reflexão, tá? Quero que vocês participem, que se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar. Então, eu mando um abraço para vocês, a gente se vê em breve. E por hoje é isso, tá? Até mais.